Boa noite. Já é noite quando eu gravei esse vídeo. Resolvi fazer essa introdução para explicar o que está acontecendo. Basicamente, a gente fez esse vídeo para o senhor através de uma live no StreamYard. Só que o aplicativo ele cobra para poder exportar a gravação, para poder fazer o download dela. Então eu tive a ideia muito inteligente de gravar pelo próprio gravador do Windows essa live e fazer alguns cortes, né, para poder diminuir ela. O autor que a gente está trabalhando é o Gilles Gaston Granger e o texto com o qual a gente está trabalhando é o texto Ciências da Natureza e Ciências do Homem. Bom, deu muito trabalho gravar esse vídeo, está sendo muito trabalhoso eu editar também, até porque eu não sei fazer edição e está sendo tudo muito novo para mim. Espero que o senhor goste do vídeo. Foi feito com muito carinho, foi feito com muita dedicação. Já vão mais de 20 horas de edição aí nessa brincadeira e eu tentei dar o meu melhor. Então eu espero que o senhor goste do vídeo. Infelizmente tem algumas partes dele que não ficou tão bom assim o áudio, porque o microfone que eu uso é o microfone do meu fone de ouvido e a minha mãe acabou entrando no quarto algumas vezes e acabou estourando um pouco o som. Mas a gente vai colocar uma legenda no vídeo para ajudar o senhor a compreender as partes que não ficam tão claras. E se for necessário, a gente pode acabar fazendo uma locução. A gente vai ver isso ao decorrer do vídeo. Mas é isso, não tem muito mais o que me alongar. Espero que o senhor goste do vídeo. E essa gameplay de fundo está sendo capturada do meu videogame. Espero que o senhor goste também. É isso aí. Tô me recuperando da minha cirurgia, já tô me sentindo bem melhor. Obrigado. Slow now. O Granger foi um dos filósofos franceses mais importantes da epistemologia no século XX. Ele procurou aproximar e, ao mesmo tempo, diferenciar as ciências naturais das ciências humanas, sempre atento ao papel da formalização, da lógica e da linguagem no processo científico. Aí a foto do velhinho. Ele nasceu em 28 de janeiro de 1920, em Paris, na França. Faleceu no dia 24 de agosto de 2016, em Paris também. As suas áreas de atuação foram a epistemologia, a filosofia da ciência, a lógica e metodologia. Ele foi professor na Universidade de Marseille e na Universidade de Paris. Também lecionou no Colégio de França. O trabalho dele buscou compreender como se constrói o conhecimento científico, especialmente comparando as ciências da natureza e as ciências humanas. E os principais influências dele foram o Aristóteles, o Kant, o Russell e Wittgenstein. E também pela tradição francesa da epistemologia, com autores como o Bachelard e o Monnier. Aqui estão as principais obras dele, né? E entre essas obras eu destaco duas, que no caso é o Pensamento Formal e as Ciências do Homem, livro de 1960, que discute o papel da formalização das ciências humanas, e também o La Verification, de 2001, que trata do problema da validação científica. Ou seja, fica claro, durante todo o trabalho dele, a gente pega desde ele começou até o último texto que ele escreveu, que ele sempre buscou pensar o rigor da ciência, mas sem se esquecer que o humano também é um objeto de estudo extremamente complexo. As ideias centrais do autor tem a epistemologia comparativa, a formalização, ciência e linguagem e ciência do homem. A epistemologia comparativa, ele procurava entender as diferenças e semelhanças entre as ciências naturais e as ciências humanas. Trabalhava também a importância da formalização, especialmente da lógica e da matemática, a ênfase na linguagem científica, que deve ser precisa e simbólica,
E a ideia de uma ciência do homem, que estuda o humano sem reduzi-lo apenas à sua natureza. Né? E agora eu passo a palavra para minha amiga Ellen, que ela vai falar um pouco a respeito do texto em si, que a gente ficou responsável. Diferenças entre as ciências. O autor, ele inicia o texto estabelecendo essa distinção, que é fundamental. Nas ciências da natureza, os objetos eles podem ser isolados, descritos de forma objetiva e muitas vezes previstos com precisão. Por exemplo, o movimento dos planetas, a reação entre substâncias químicas, a queda de um corpo no espaço, são fenômenos que obedecem leis fixas, leis universais, que podem ser reproduzidos em laboratório. Já nas ciências humanas, a situação é um pouco diferente. O que está em jogo são fatos humanos, ações individuais, relações sociais, históricos. E esses fatos são carregados de valores, intenções, significados. Eles são apenas algo que acontece no mundo físico, mas algo que precisa ser interpretado em um contexto cultural e histórico. O caso da história. História como caso limite, entre aspas. Entre as ciências humanas, o autor ele vai destacar a história. Para ele, a história é um caso limite porque ela trabalha com fatos únicos e concretos. A física ela estuda leis gerais, como lei da gravidade, que se aplica a qualquer corpo. Já o historiador ele estuda acontecimentos singulares, como as revoluções, independência do Brasil. São acontecimentos que não podem ser reproduzidos, e cada um tem a sua particularidade. O papel do historiador ele não é o de prever, mas reconstituir e interpretar. Ele busca compreender os fatos na sua singularidade, mas também pode fornecer material para outras ciências humanas, como sociologia, economia, que utilizam os fatos históricos para identificar padrões. E a história ocupa essa posição especial porque ela lida com o singular, mas ao mesmo tempo ela ajuda na compreensão do universal. Conceituação e observação. São alguns exemplos que o autor dá de ciências humanas. Para ilustrar como as ciências humanas se organizam, ele apresenta esses diferentes exemplos. Na psicanálise, o Freud ele procura interpretar os significados inconscientes que está presente nos sonhos, nos atos falhos, nos sintomas, e o foco na psicanálise é o indivíduo, é a subjetividade. Já na psicologia do desenvolvimento do Piaget, é analisado as etapas pelas quais a criança constrói o seu pensamento, o que revela leis universais do funcionamento mental. A sociologia de Durkheim mostra como até um ato que é aparentemente individual, como o suicídio, pode ser explicado por causas coletivas. Na economia, autores como Walras ou Keynes analisam os mercados e o emprego e mostram que os fenômenos econômicos eles não dependem apenas de indivíduos, mas de sistemas inteiros. A linguística com Saussure e Jacobson estuda os sistemas de fonemas, revelando que linguagens obedecem a estruturas universais. E a etnologia, com Levi-Strauss, que mostra que os sistemas de parentesco em diferentes culturas seguem padrões que podem ser comparados. Esses exemplos eles revelam duas coisas. Primeiro, a grande diversidade das ciências humanas. E segundo, que todas elas têm o mesmo desafio, que é transformar fatos humanos concretos e complexos em objetos de conhecimento científico. Oi, sou eu de novo. Bom, como eu disse, esse áudio, algumas partes ficaram meio zoadas, então, por esse motivo aqui,
A minha amiga mandou o roteiro dela e eu vou ler aqui de novo para o senhor possa compreender direito o que ela quis dizer. Para ilustrar como as ciências humanas se organizam, o Granger apresenta diferentes exemplos. Na psicanálise, Freud procura interpretar os significados inconscientes presentes nos sonhos, nos atos falhos e nos sintomas. Aqui, o foco é o indivíduo e sua subjetividade. Já na psicologia do desenvolvimento, Piaget analisa as etapas pelas quais a criança constrói seu pensamento, revelando leis universais do funcionamento mental. A sociologia de Durkheim mostra como até um ato aparentemente individual, como o suicídio, pode ser explicado por causas coletivas, ligadas ao enfraquecimento dos laços sociais. Na economia, autores como Walras ou Keynes analisam os mercados e o emprego, mostrando que os fenômenos econômicos não dependem apenas de indivíduos, mas de sistemas inteiros. A linguística, com Saussure e Jacobson, estuda os sistemas de fonemas, revelando que a linguagem obedece a estruturas universais. E, por fim, a etnologia, com Levi-Strauss, mostra que os sistemas de parentesco em diferentes culturas seguem padrões que podem ser comparados. Esses exemplos revelam duas coisas. Primeiro, a grande diversidade das ciências humanas, e segundo, que todas elas têm o mesmo desafio: transformar fatos humanos concretos e complexos em objetivos de conhecimento científico. Era isso. Espero que não se repita, mas a culpa não é minha. Meu microfone que é ruim e o pessoal de casa não cala a boca. Obrigado, professor. Um dos pontos centrais levantados pelo autor é a necessidade de passar do concreto vivido ao abstrato científico. O mundo humano ele é cheio de sentidos, contextos, cada experiência ela é única. Mas para poder ser estudada cientificamente é preciso abstrair. É preciso deixar de lado uma parte para se concentrar em certos aspectos. Por exemplo, a psicanálise ela procura interpretar o sentido subjetivo e inconsciente de cada indivíduo. Já a economia, ela abstrai os aspectos subjetivos e reduz a todos humanos a agentes que buscam maximizar a sua satisfação. Da mesma forma, a linguagem, ela abstrai a fala concreta para estudar o sistema exponente. E essa passagem do concreto ao abstrato, ela é inevitável. E é o que permite transformar o humano em objeto científico. Mas, ao mesmo tempo, ela mostra o limite. Que nenhuma ciência humana pode dar conta da totalidade do ser humano. Explicação. São 6 formas de compreender os fenômenos humanos do Berthelot. Um dos trechos importantes do texto é quando ele apresenta esses esquemas de explicação que são propostos pelo Berthelot, como já disse. Esses esquemas eles mostram que nas ciências humanas existem várias maneiras de explicar um fenômeno. O esquema causal busca uma relação de causa e efeito. Por exemplo, Durkheim explica o suicídio mostrando uma correlação com a falta de integração social. Ele entende o fenômeno em relação ao funcionamento de um todo, como por exemplo a teoria mercantilista do século XVII, que explicava a economia em função da quantidade de moeda acumulada por um país. O esquema estrutural. Ele organiza os fenômenos em sistemas, como os fonemas da linguística ou os sistemas de parentesco, estudados pelo Levi-Strauss. O esquema hermenêutico, que procura interpretar os significados ocultos, como faz a psicanálise, ou até algumas explicações marxistas. Actancial. Entende os fenômenos como resultado de ações de sujeitos individuais ou coletivos, que têm intenções e seguem regras. E o esquema dialético, que vê o movimento da realidade a partir de contradições e conflitos, como no materialismo histórico. Pode ser necessário recorrer ao esquema causal, funcional, dialético, tudo ao mesmo tempo. Isso mostra que o conhecimento nas ciências humanas é sempre plural, porque a própria realidade humana é plural e complexa. Concluir, foi possível notar
que as ciências humanas enfrentam desafios diferentes das ciências da natureza. As da natureza, por mais, as ciências humanas elas lidam com significados, valores, contextos, interpretações. Isso não significa que sejam menos rigorosas, mas que elas precisam de um rigor diferente, adequado à especificidade do objeto humano. Porque o ser humano ele é plural, histórico, livre, e por isso não dá para reduzir a um único método ou uma única forma de explicação. E o sucesso das ciências humanas ele depende justamente disso, da de articular diferentes esquemas de explicação. Bom, agradeço a minha amiga Ellen por ter feito essa expressão. E agora eu vou estar responsável por falar um pouco a respeito do capítulo 3 e do capítulo 4 do texto. O capítulo 3, o emprego das matemáticas. O capítulo discute o papel da matemática nas ciências humanas. Diferente do que ocorre nas ciências naturais, o seu uso aqui é menos preciso e muito mais complexo. Isso porque o ser humano ele é livre, imprevisível e os seus fenômenos são carregados de significados. A matemática ela possui um papel fundamental nas ciências humanas. Possui um menor grau de precisão nas ciências exatas, mas seu uso é mais complexo. A grande dificuldade está em estabelecer grandezas mensuráveis e sistemas de operações que se apliquem a fatos humanos. Por exemplo, como medir algo como a liberdade ou a intenção? Esses elementos não se deixam quantificar facilmente. Vou falar a respeito da função da matemática nas ciências humanas. Aqui tem várias formas de matemática que são utilizadas. Mesmo assim, a matemática tem um papel fundamental. Ela ajuda na construção de modelos e hipóteses, mesmo que não capture toda a riqueza do comportamento humano. O Granger identifica 3 formas principais de matemáticas usadas nas ciências humanas. Tem a análise infinitesimal, que permite lidar com processos contínuos. A matemática qualitativa, como a teoria dos gráficos, muito útil em sociologia e linguística, e as condições formais em modelos matemáticos, que florescem esquemas para representar fenômenos sociais e humanos. No capítulo 4, o autor ele vai falar da validade dos enunciados nas ciências humanas. Todo conhecimento, para ele ser considerado científico, ele tem que possuir um certo grau de validade, ou seja, ele tem que ser posto à prova. E nas ciências humanas também não é diferente. Um resumo do capítulo: o capítulo discute as peculiaridades da validação de conhecimentos históricos, a importância de diferentes esquemas explicativos, e aborda a necessidade de múltiplas abordagens para compreender a complexidade dos fatos humanos. No capítulo 4, o foco é a validade dos enunciados. Aqui, Granger analisa como validamos o conhecimento científico nas ciências humanas. Enquanto as ciências naturais têm modelos de validação mais rigorosos, como experimentação e repetição, as ciências humanas enfrentam dificuldades maiores, justamente porque lidam com fatos únicos, históricos e cheios de significado. As ciências da natureza elas possuem métodos de validação mais rigorosos. A validação de conhecimento científico nas ciências humanas é mais complexa devido à natureza dos fatos estudados, que é carregada de significados e imprevisibilidade. Então, ele vai falar de várias formas que essa validação pode ocorrer. Então, tem o controle de testemunhos e vestígios materiais, como fontes históricas. Tem a aferição de explicações que muitas vezes dependem de interpretações. E esses métodos eles são menos precisos e muitas vezes recorrem a interpretações históricas. Existe toda uma complexidade. As ciências humanas precisam de múltiplas abordagens para dar conta da complexidade do humano. A matemática ela auxilia na modelagem, mas não elimina o papel da interpretação. E a validação científica nas ciências humanas exige um equilíbrio entre rigor e abertura, a diversidade dos fenômenos. O Granger ele mostra que o humano pode ser estudado cientificamente, mas sempre dentro das suas especificidades.
Bom, esse foi um texto que eu gostei bastante, e na verdade me fez ter uma série de reflexões. Como eu escrevi em uma das introduções que eu havia feito, já estou escrevendo esse texto há bastante tempo, eu resolvi dar uma lida na introdução, porque eu acho que ficou bastante legal e é excelente para uma conclusão. As ciências humanas sempre caminharam em um chão instável, a qual ora demonstra-se firme, ora escorregadio. Desde os primeiros sociólogos e filósofos, ao construir conceitos que envolvem o social, o humano, percebe-se uma tensão quase poética. De um lado, a ânsia pelo rigor ao qual as ciências da natureza exigem, pela precisão matemática, ao qual parece ordenar tudo com uma régua invisível. A busca pelo reconhecimento enquanto ciência mesmo. Do outro, os fenômenos humanos que insistem em escapar, fluidos, simbólicos, um caldeirão vivo e imprevisível de cultura e, ao mesmo tempo, individualidade. Granger abrange essa questão epistemológica, demonstrando que a natureza e o homem existem num território nebuloso. A questão central, o destino da validação científica e do método nas ciências do homem. Em seu livro, ele vai revelando camada a camada a jugosidade da questão. O que fazer quando as ferramentas das ciências naturais não se encaixam direito nos fenômenos humanos? Como lidar com a singularidade, com o fato histórico irrepetível, com o gesto imprevisível das ações humanas? Ele propõe, assim, uma análise que cruza o formal e o simbólico, o cálculo e a interpretação, a fim de dar luz a essa questão de natureza nebulosa. Dessa forma, Granger destaca 2 pontos fundamentais: o uso das matemáticas nas ciências do homem, depois, a validade científica dos enunciados produzidos por essa ciência. De um lado, a formalização, do outro, a verificação crítica desses enunciados. Nesse interim, o autor francês insiste: a matemática é indispensável, mas não absoluta. A validação científica nos conhecimentos da ciência do homem é essencial, mas não ocorre de forma experimental. Embora as ciências humanas desejam falar rigorosamente, ainda possui uma natureza que é irredutivelmente histórica, cultural, simbólica, sendo essas características que a diferem das ciências da natureza, mas não a diminuem. São objetos diferentes de conhecimento. Bom, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e, bom, obrigado pelo semestre.